Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula hoje é gêneros narrativos, conceitos e características. Estão preparados? Peguem o seu material e vamos lá. Pessoal, afinal, o que é um texto narrativo? Em poucas palavras, podemos dizer que um texto narrativo é um texto que utiliza de personagens e ações dos personagens em determinado espaço ou tempo. Dentro de um texto narrativo, como o próprio nome sugere, são narrados acontecimentos diversos que podem muitas vezes ser escritos em forma de prosa, apresentação de pensamentos e uma forma objetiva de se falar. Dentre os vários exemplos, pessoal, que nós temos de textos narrativos, podemos citar a crônica, a fábula, o romance, o conto e até mesmo a novela. Quando nós falamos de um gênero narrativo, nós temos todo um conjunto de características relacionadas a esse gênero. Para identificar esses gêneros, basta ter em mente quais são as principais características de uma narração e sua forma estrutural. Na telinha nós temos aí uma demarcação de alguns conteúdos estruturais e características do gênero narrativo. Podemos perceber que o gênero narrativo ele possui personagens, tempo, narrador e espaço. Os personagens são os seres que participam da narração, interagindo com o leitor de acordo com o modo de agir, né? Os personagens são as pessoas envolvidas naquela história, naquele fato. Nós temos o tempo, que retrata o momento em que ocorrem os fatos, o decorrer das situações. Nós temos o narrador, que funciona como mediador, aquele que transmite a história. Ele pode ser personagem, narrar a história em primeira pessoa, participando da história, narrador, personagem. Nós temos em terceira pessoa o narrador observador e onisciente. O narrador observador é aquele que relata os fatos, que observa em terceira pessoa. Ele apenas narra o fato a partir de uma perspectiva. E temos o narrador onisciente, aquele que observa, sabe e revela tudo sobre o enredo. Ou seja, o narrador onisciente, ele sabe além do fato acontecido, a perspectiva, os sentimentos das personagens. Nós temos também o espaço, que é o lugar onde acontece toda a história, e o enredo. O enredo está relacionado à estrutura do texto, o encadeamento do texto. Dessa forma, nós temos aí a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A introdução, pessoal, é o começo da história, onde nós iremos apresentar personagens, o espaço onde acontece a história e a demarcação de tempo. O desenvolvimento é a parte em que se desenrola o conflito, a história, a ação em si. Temos o clímax, que é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o ápice, ou seja, é o momento em que o narrador vai nos dar respostas a indagações, a perguntas criadas em torno do texto. E por fim, o desfecho é a solução de todo o conflito, o final, a culminância da história. Então, gente, nós vimos que o texto narrativo é um texto que aborda um acontecimento, um fato, uma história, e esse acontecimento é narrado a partir de uma perspectiva de um narrador, em primeira ou terceira pessoa. Nós temos nesse texto a demarcação de tempo, de espaço, temos as personagens, o enredo, as ações. E o texto é dividido em introdução, desenvolvimento, clímax ou desfecho. Seguindo esse pensamento, essa descrição quanto à estrutura, nós temos um exemplo na telinha de um texto narrativo, A Pomba e a Formiga. Vamos à leitura. Estava uma pomba a beber no regato, quando viu uma formiga cair à água. O pobre inseto tentava em vão lutar contra a corrente. A pomba, cheia de pena, atirou-lhe uma folha que pudesse salvar-se. Nesse momento, passou um caçador. Ao ver a pomba, preparou a arma para matar. A formiga, porém, vendo o perigo que a sua amiga corria, picou-o no pé. Enquanto o homem voltava a cabeça, a pomba levantou o voo, e assim pôde escapar o caçador. O melhor agradecimento é o que se dá quando os outros mais precisam. Nesse texto nós temos aí uma observação, uma narração, em que nós temos a apresentação de um personagem, um fato, um acontecimento, nós temos a demarcação de tempo, espaço, narrador e temos também, por fim, uma reflexão, um ensinamento. Isso por se tratar de um gênero narrativo, no caso, a fábula. Na telinha nós temos aí
demarcação de introdução, em que são apresentadas as ideias de personagem, tempo e espaço. Nós temos o desenvolvimento, que são os conflitos, as ações entre personagens, e nós temos a conclusão. Vale destacar que nós temos no primeiro parágrafo a apresentação dos personagens principais, e no terceiro parágrafo nós temos a apresentação de personagens secundários, como no caso aí do caçador. Então, pessoal, esta foi nossa aula, espero que tenha sido proveitosa. Inscrevam-se no nosso canal, deixem o seu like, ativem as notificações, comentem os nossos vídeos e até a próxima!